Meu nome é Yulia Mikhailova, eu trabalho no escritório da Apex Brasil em Moscou, capital da Rússia. Estamos começando o webinar sobre atualidades do mercado de calçados da Rússia. A ideia desse webinar surgiu como uma esquenta para rodadas de negócios no mercado de calçados da Rússia, organizado pelos nossos parceiros Abicalçados, mas nós achamos que o conteúdo pode ser bastante interessante para todas as empresas do setor calçadista e esperamos que o conteúdo que vocês vão receber nos próximos 60 minutos vai ser útil para a sua expansão no mercado russo. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer os nossos parceiros de Abicalçados para apoio na organização desse webinar e para sua divulgação também. Primeiro, vou apresentar todos os speakers de hoje. Ruiza Scheffel, acredito que todo mundo aqui conhece, representa a unidade de promoção comercial da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. Bom dia, Ruiza, tudo bem? Bom dia, Yulia, tudo bem? Boa tarde para vocês aí na Rússia, né? Certo. É um prazer estar trabalhando com vocês novamente em um novo projeto. Perfeito, para nós é sempre um prazer também. Almir Américo é o chefe de operações do escritório Eurásia da Apex Brasil, está aqui ao meu lado. Bom dia, Almir. Bom dia, saudações a todos, é um prazer participar do webinar. A Natália Timashova, editora-chefe da revista B2B de calçados, Shoes Report. Good afternoon, Natalia. Thank you for joining us. How are you today? Добрый день. Всех приветствую. Hi. Yulia Shkolna representa a Basia Group, um matchmaker responsável pelo agendamento das reuniões no âmbito da rodada de negócios que vai começar na próxima semana. Hi, Yulia. How are you doing? Hello, Yulia. Hello to everyone. I'm glad to be invited to attend this webinar. We are very glad to see you. Perfeito. Mais um detalhe antes de começarmos. Temos um chat funcionando. Então, durante as apresentações, vocês vão poder deixar as perguntas e dúvidas. E no final do webinar, a gente vai ter uns 10, 15 minutos para que os palestrantes possam responder. As perguntas que foram feitas na hora da inscrição estão anotadas. Caso não sejam respondidas, vamos discutir no final, ok? E desculpa, eu aqui estou um pouco nervosa, então eu esqueci-me de apresentar o Alex Vidor, uma pessoa muito bem conhecida também, distribuidor dos calçados brasileiros na Rússia de muito tempo. Hello, Oleg, I'm so sorry. Thank you for your presence today. How are you? Здравствуйте, дорогие друзья. Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Рад вас всех видеть. Приезжайте скорее, я уже скучаю. Perfeito. Então, apresentei todos os... apresentei todos os nossos participantes, falei sobre o chat e o último detalhe, temos tradução. Os nossos palestrantes vão falar russo. Então, quem não perceber, não entender russo, embaixo da tela vocês têm um globozinho, onde tem 2 canais de tradução. Então, vocês podem escolher um canal onde vocês vão ouvir a tradução para português. Ok, vamos começar. Passo a primeira palavra para a Ruiza Scheffel, Abicalçados. Olá, pessoal. Bom dia a todos que nos assistem do Brasil, boa tarde aos que nos assistem da Rússia. Я Руиза Шефель, я представитель Абикалцадус. Большое спасибо за представление и за приглашение. Я бы хотела сказать, что мне очень приятно снова работать с Apex Brasil в этом. Em especial com o escritório da Apex em Moscou, do escritório da Apex Eurásia, que sempre teve uma atenção e um carinho muito especial com o setor calçadista. Espero que vocês aproveitem este webinar como se fosse um seminário preparatório para aquelas marcas que estão participando das rodadas de negócios na Rússia,
que inicia na semana que vem, né? Nós já tivemos, inclusive, algumas reuniões acontecendo por conta dos compradores não quererem aguardar até a data inicial das rodadas. Então, a gente está bem feliz com os resultados até aqui e temos certeza que até o final dessa ação teremos resultados ainda melhores. E esse webinar, ele vai auxiliar, digamos assim, né? Nas negociações, pois as marcas que estão participando vão ter a chance de discutir alguns detalhes com os compradores. Além disso, esse webinar ele também vai ser muito válido para aquelas marcas que, apesar de não estarem nas rodadas, elas vão poder saber mais sobre o mercado, inclusive sobre os impactos, né, que a pandemia... О российском рынке и о некоторых вызовах, которые пандемия внесла в нашу реальность. A Apex por ter colocado esse webinar e essa apresentação disponível para as nossas marcas, para as nossas empresas do setor calçadista. Muito obrigada e um ótimo evento a todos. Muito obrigada, Ruísa, muito obrigada. Agora vou passar a palavra ao Almir Américo, chefe de operações do nosso escritório aqui. Ele vai falar sobre um pouco sobre o histórico das ações de apoio do setor calçadista aqui na Rússia e vai dar uma ideia geral sobre a situação no mercado. Bom dia a todos, saudações para todos os que nos assistem. Uma saudação especial para as pessoas que estão participando do webinar, Ruísa, nossa parceira de longa data, Natália, Oleg, obrigado pela participação, Yulia. Temos duas Yulias aqui, a minha colega Yulia e a Yulia da Bassia Group. Saudações a vocês. Eu vou compartilhar logo a minha apresentação. Acho que todos estão vendo. Bem, eu acho que todos devem conhecer a Apex Brasil, mas como eu não sei se toda a audiência tem um detalhe sobre o funcionamento da Apex Brasil, eu vou fazer uma introdução geral sobre o nosso trabalho aqui na Rússia. A Apex Brasil é a agência oficial do Brasil para a promoção de negócios internacionais, né, mais de 20 anos, gerando conhecimentos, gerando oportunidades de negócios. A Apex Brasil ela tem escritórios em todas as regiões do Brasil, ela tem escritórios internacionais nas principais capitais, né? Nós estamos aqui em Moscou, a capital da Rússia, nosso escritório Eurásia. É um escritório fundado em 2010, estamos há 11 anos, 4 colaboradores, uma estrutura compacta. Nós estamos aqui facilitando a promoção de negócios e facilitando o acesso das empresas brasileiras ao mercado da Rússia e da Eurásia. Quem são o nosso público são as empresas brasileiras exportadoras e também os compradores, investidores da Rússia e da região da Eurásia. Nós consideramos as empresas russas também como se fossem clientes nossos. Nós funcionamos em toda aquela região do mundo que se chama Eurásia, é a ex-União Soviética, é toda a região do mundo onde o idioma russo é o idioma de comunicação entre as pessoas. São vários os países, né? Uma atenção especial nós damos aos países da União Econômica Euroasiática, são a Rússia, Bielorrússia, Armênia, Cazaquistão e Quirguistão. Esses países formam um mercado comum, assim como o Mercosul, na América do Sul. Aqui na nossa região, é um mercado que tem as regras comuns, as tarifas comuns, todos os procedimentos eles são comuns, então a gente dá uma atenção especial porque todas as regras que valem para a Rússia valem para essa região expandida chamada União Econômica Euroasiática, que é um mercado grandioso, né, de 184 milhões de habitantes, mais da metade de toda a União Europeia, e tem 20 milhões de quilômetros quadrados, né? Enfim, se as pessoas andassem a pés, a gente venderia muito calçado aqui, porque é uma distância
é uma extensão bastante grande, 2 vezes o tamanho do Brasil. Eu vou apresentar rapidamente os nossos serviços, né? A Apex Brasil está aqui promovendo negócios, ou seja, ela promove soluções para realização de negócios do tipo feiras, rodadas de negócios presenciais, rodadas de negócios virtuais, projeto comprador, missão comercial, projeto imagem. Nós fazemos aqui também soluções de inteligência, estudos setoriais, alguns estudos em formato de vídeo, soluções de qualificação, webinars, seminários, podcasts, e apoio à internacionalização. Nesse setor de calçados, a gente não tem muitas empresas abrindo representações aqui, mas esse serviço a gente aplica para outros setores. Nosso escritório, como disse a Luísa, tem um histórico de colaboração muito intenso com a Bicalçados e, na verdade, com todas as empresas aí do Polo do Sul, né, do Polo de Bento Gonçalves, o pessoal de componentes de calçados, o pessoal de couros. Ou seja, é uma história que eu vou recordar aqui porque a gente tem muito orgulho e muita alegria de ter viabilizado essa parceria. Para que vocês tenham uma ideia, ao longo dos últimos anos, nós já realizamos 9 missões compradoras de calçados. Ou seja, são 9 missões em que, junto com a Bicalçados, nós levamos um comprador aqui da nossa região, nós acompanhamos esse comprador, eles visitam geralmente uma feira, né? Já foram 4 missões na Feira Francal, 3 na Feira Coromoda, na Feira SIC Gramado já estivemos, já fizemos uma missão compradora de calçados. Мы организовали разные выставки в области обуви, также о детской обуви. Здесь Couros e componentes, aí também no Polo do Rio Grande do Sul, no Brasil. Somando, são quase 30 compradores de Rússia, Cazaquistão, Armênia, Geórgia, Bielorrússia e Uzbequistão. É um trabalho admirável que a gente conseguiu realizar nesses anos todos, mobilizando compradores. Vocês sabem a distância que é entre a Rússia e Brasil, né? Então, às vezes eu fico imaginando um comprador que tenha saído do Cazaquistão, ele voa até Moscou, depois descansa um pouco em Moscou, depois para Paris, de Paris para São Paulo, de São Paulo para Porto Alegre, e depois pega um transporte ainda para Novo Hamburgo. É uma maratona. O nosso parceiro, Alex Fedok, já percorreu esse trajeto há muitos anos, e é um verdadeiro sacrifício. Então, essa é uma coisa assim que a gente tem um agradecimento muito grande, a boa vontade dos nossos clientes da Rússia de terem se dispostos a participar desses projetos, os nossos parceiros do Polo e das associações, as empresas também de terem recebidos. É uma realização que a gente tem muito orgulho. Nós também já fizemos rodadas, quer dizer, vamos fazer a rodada online em parceria aqui com a Bicalçado, já está acontecendo, como bem disse a Luísa. Nós realizamos eventos no setor de couros e componentes de calçados. Nesse ano, Inspira Mais, que é um evento online bastante interessante. Fizemos projeto Imagem Zero Grau, inclusive com a revista Show Report, representada aqui no evento. Fizemos projetos de qualificação, né? Eu aproveitei para fazer uma propaganda desses vídeos que foram realizados aqui, um vídeo técnico sobre o mercado de calçado no interior, no inverno russo. O inverno russo é muito diferente do inverno da Europa, então o calçado é diferente. Esse vídeo eu vou deixar o link na apresentação para que vocês possam assistir, aqueles que ainda não assistiram. Nós fizemos um vídeo sobre a moda infantil também, que assim as características do mercado russo, né, de vestuário, de calçados, o que dizem os especialistas e as mamães, né, russas, o que eles querem no calçado. E fizemos, o ano passado, um webinar técnico sobre etiquetagem de calçados, né, que é um tema mais recente. Tudo isso está disponível. O outro grande projeto que a gente tem muito orgulho, né, se somando a todas essas iniciativas, são os showrooms que a Bicalçados realiza com muito carinho aqui na nossa região.
São eventos, às vezes, vocês podem imaginar o que é fazer um stand numa feira, né? Você monta o stand e as empresas vêm para a feira e visitam o nosso stand, né? Agora, quando você faz um showroom, é um esforço muito grande para que as empresas russas tomem conhecimento, agendem e venham, né? Visitem um evento exclusivamente brasileiro. Então, demanda um trabalho, uma atenção e um cuidado muito especial. E esse evento ele foi realizado 6 vezes, participaram 32 empresas, a gente tem a contabilidade aqui, foram 56 marcas, algumas empresas participaram de 5 ou 6 edições. Então, esse é um evento tradicional, um evento bonito, um evento que assim, a gente tem muito orgulho de apresentar. Então, nós iríamos fazer, estava programado para que esse ano nós realizássemos mais uma edição desse showroom, mas a pandemia acabou mudando os nossos planos. Nesse momento, nós estamos estudando, pesquisando para ver se entre as tradicionais feiras russas existe alguma que apresenta uma solução online interessante para a gente discutir com a Bicalçados se poderia ampliar para vocês. Mas nós estamos ainda praticamente no meio da nossa rodada, vamos nos concentrar nessa rodada. Bem, gente, todo esse esforço nosso ao longo dos últimos anos, eles contribuíram muito para as exportações brasileiras, né? As exportações brasileiras, nós não estamos no melhor momento, né? Já estivemos aqui no início da década passada, nos nossos melhores momentos, em que o Brasil exportava acima de 20 milhões de dólares, chegando a 31 milhões de dólares por ano. A estatística, ela, digamos assim, ela não revela o melhor momento, mas a gente sabe que esse mercado de calçados, vocês que estão assistindo, sabem melhor do que a gente, é uma bicicleta, né, que você tem que estar sempre pedalando, né, cada estação, cada ano, a gente não pode deixar de promover. A gente tem uma ideia plena de que o mercado russo é um mercado dependente das importações, para quase todos os tipos de calçados, menos os profissionais, digamos assim. Então, as oportunidades, elas sempre vão existir aqui na Rússia, né? O calçado brasileiro, entre os profissionais do mercado, eles têm uma reputação muito boa, né, de design e qualidade. A gente aprendeu, né, realizando todos esses eventos ao longo dos anos. Então, esse esforço que nós vamos fazendo com a Bicalçados, espero que a gente continue sendo sempre apoiado por vocês, para que a gente possa retomar os melhores anos dos nossos resultados aqui. As importações russas, essa é uma última informação que eu quero dar para vocês, meu tempo já está se esgotando. Apesar da descontinuidade que teve devido à pandemia, as importações elas continuaram, decresceram certamente em 2020, mas eu não sei se vocês têm plena informação sobre como esteve a Rússia nessa pandemia. Ao contrário de muitos países europeus em que o lockdown foi muito extenso, aqui na Rússia ele foi assim do mês de março até meados de agosto, ele foi mais severo. Fora isso, as pessoas circularam bastante pelas ruas aí com as devidas providências, com as devidas restrições. Mas então as lojas estiveram abertas boa parte do ano. Então eu tenho a impressão de que o impacto aqui talvez tenha sido menor do que nos outros mercados em que o lockdown foi um pouco mais radical. O resultado é esse da estatística oficial. Os especialistas do mercado estão aqui, vão dar mais detalhes para vocês. E a minha apresentação eu concluo por aqui, agradecendo pela atenção de vocês. Muito obrigada, Almir, foi muito interessante, obrigada. O nosso próximo speaker é Natália Timashova, ela é editora-chefe da revista Shoes Report. A gente pediu a Natália falar sobre as tendências no mercado russo. Ela disse que a principal tendência, como resultado do ano passado, é digitalização dos canais de comunicação, vendas e promoção das marcas de calçados. Então, agora ela vai nos falar sobre esse assunto. Natália,
Please. Добрый день. Слышно ли меня? Отлично. Так, сейчас запущу презентацию сразу. Видно все? E dá para ver agora? Estou compartilhando a tela, dá para ver? Пока не видно? Ждем. Ainda não estamos vendo. Так, сейчас, секунду. Момент. Так, ну я пока буду запускать сейчас Eu vou estar lançando a minha apresentação, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Natália Timashova, eu sou editora-chefe da revista B2B Shoes Report. Так, сейчас. Bom, agora eu acho que dá para ver. Uhum. Наше издание Então, a nossa edição sobre o mercado calçadista e acessórios da Rússia, nós estamos escrevendo sobre os assuntos mais atuais, nós temos a página, contas nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal no YouTube, e nós, como muitos outros, estamos atualizando o nosso conteúdo no espaço digital, comunicando com assinantes, com os seguidores, mais uma vez por mês, na nossa conta de Instagram. Eu estou fazendo lives com os peritos da Rússia, com os proprietários das companhias, gerentes, compradores, etc. E essas lives são muito populares. E o que eu gostaria de dizer que hoje essa influência é muito forte, por isso todos os retailers, fashion retailers, são obrigados de ter uma conta própria nas redes sociais. Seria melhor ter vários, mas nem sempre tem tempo, tem possibilidade, recursos humanos para fazer isso. Mas, mesmo assim, seria razoável fazer uma pesquisa, criar um público-alvo, em que rede social está esse público-alvo e trabalhar com esse público-alvo. Então, sobre as redes sociais, eu gostaria de contar um pouco hoje para os produtores brasileiros, representantes das empresas, companhias, sobre as redes mais populares na Rússia, sobre as suas particularidades do espaço online da Rússia. Eu acredito e espero que essa informação seja útil e interessante para vocês e para o seu trabalho. E o que eu gostaria de dizer? Primeiro slide. São os três redes sociais mais populares na Rússia. Redes sociais internacionais, YouTube, Instagram e TikTok. A quantidade de usuários vocês podem ver nas suas telas, eu não vou repetir para não ocupar muito tempo. E das redes globais, YouTube está no primeiro lugar e no terceiro lugar, depois de Google e Yandex, na Rússia. Ocupa terceiro lugar no top de recursos digitais depois do site de busca. O YouTube é visitado por mais de 35 milhões de usuários na Rússia, e esses usuários passam, em média, 1 hora nessas redes sociais. A maioria são as mulheres, e a idade média é 24 a 35 anos desses usuários. Então, sobre a sua renda, cerca de 40% são usuários com a renda média, e cerca de 32% são usuários com a renda acima de média. Segundo lugar de redes sociais globais é Instagram. O seu público-alvo durante 2020 praticamente não mudou a quantidade de usuários, cerca de 59 milhões de pessoas, milhões de usuários, que prevalecem mulheres também, e a idade média é a mesma que dos usuários do YouTube, 25 a 34 anos. Em terceiro lugar é TikTok. Ainda não entra nas 10 primeiras redes sociais na Rússia, da mídia social, mas mesmo assim está ganhando popularidade cada vez mais, como no mundo inteiro. O que eu gostaria de dizer? Em 2020, pelos dados de diferentes pesquisas, TikTok foi o aplicativo mais carregado na Rússia, mais baixado na Rússia. Diariamente, TikTok é usado por 6 milhões e 300 mil usuários. Em média, passam
27 minutos nessa rede social. O detalhe importante é que muitos ainda acham o auditório público do TikTok bastante jovem, que prevalecem adolescentes e crianças. Isso não é bem a verdade. O público do TikTok cresceu, a maioria dos usuários com a idade de 25 anos e para cima. As pessoas que têm menos de 25 anos são 10 milhões de pessoas, ou seja, 9 milhões e 800 mil usuários abaixo de 25 anos. O que eu gostaria de dizer mais sobre o TikTok é outro estereótipo ligado a essa rede social, que o conteúdo não é interessante, não é de boa qualidade, ou interessante para os adolescentes. Mas, de acordo com os relatórios, muitas notícias, muitas marcas esportivas de notícias, de streaming, usam TikTok para distribuição do seu conteúdo, para a promoção das suas marcas, seus serviços e produtos, para atração de novos usuários e para comunicação com eles. E usuários do TikTok, na Rússia, no Runet, estão abertos para propaganda, para marketing, e gostam muito de interativo, aceitam algumas propostas e compram muitas vezes os produtos depois de assistir o vídeo no TikTok, cerca de 21%, pelos diferentes dados, diferentes pesquisas. E o último detalhe que eu gostaria de dizer, característico para TikTok, é bom se promover com a ajuda de influencers, a mesma coisa que acontece no Instagram. E agora, passando para redes sociais russas, nós também temos os nossos líderes que entram no top. São duas redes sociais em russo, Vkontakte e Одноклассники. E aqui nas suas telas vocês podem ver a quantidade de usuários, é enorme, 78 milhões de usuários em Vkontakte e acima de 50 milhões de usuários de Одноклассники. E depois vamos analisar mais detalhadamente cada uma dessas redes sociais. O que eu gostaria de dizer sobre o Vkontakte é a rede social russa que entra no top de 10 recursos mais populares na Rússia. Ocupa quarto lugar depois de Google, Yandex, YouTube e então é a segunda rede social mais popular na Rússia. Cerca de 50% do público de Runet assistam Vkontakte diariamente, entram lá diariamente. É um número bastante grande. E 78 milhões de pessoas por mês. O público-alvo prevalece mulheres, como nas outras redes sociais também, e a idade média é a mesma, 25, 34 anos. O negócio no Vkontakte é feito através de cerca de 1 milhão de contas. Essa informação tem nas páginas de negócio para parceiros de negócio dessa rede social, e eu acredito que seja isso mesmo, porque nessa rede social existe uma série de possibilidades, oportunidades de como promover seu negócio através do Vkontakte e como vender os seus serviços e produtos. Por que atual para a Rússia? Porque muitas funções de negócio para Instagram ainda não estão acessíveis, não estão disponíveis para a Rússia. Por isso, aqui, o líder é Vkontakte. Nós esperamos que o Instagram vai abrir também algumas oportunidades de negócio para nós também, mas ainda são só promessas. Eu espero que no final de 2021 vai aparecer algumas oportunidades. Eu posso também dar alguns dados. O Vkontakte ocupava primeiro lugar em B2B, B2C, transações, e terceiro lugar entre todas as redes sociais na Rússia, alguns anos atrás. Outra rede social mais popular, Одноклассники. Aqui, qual é a sua diferença? Qual é a sua particularidade? Apesar de ser uma rede social russa, e a maioria dos usuários são russos, mesmo assim, sempre entram, é visitada pelos usuários da Bielorrússia, Cazaquistão, Alemanha. Tem muitos usuários da Alemanha, porque tem muitos cidadãos da Rússia morando lá, Armênia, Geórgia e muitos outros países da ex-União Soviética. Isso é um ponto muito importante também. E se em 2020, ainda pelos dados da Mediascope,
a quantidade de usuários de Odnoklassniki era 43 milhões de pessoas. Hoje, esse número é acima de 50 milhões de pessoas, 50 milhões e 200 mil. Então, diariamente, acima de 20 milhões de pessoas entram no Odnoklassniki e passam, em média, 25, 27 minutos lá. E nessa rede social também o público prevalecente é mulheres, porque as mulheres russas são muito ativas nas redes sociais, e é a nossa realidade. E mais um detalhe importante que eu gostaria de mencionar para os usuários russos nas redes sociais: eles gostam de vídeos curtos. É um favorito, digamos assim, dos russos. Pelos dados das pesquisas, 69% dos russos assistiram os vídeos curtos nas redes sociais durante o último meio ano. Quais são as redes sociais onde os vídeos são populares? TikTok, Stories no Instagram e também a Odnoklassniki, que também tem essa opção de assistir vídeos curtos. Eu já falei que os usuários dessas redes sociais gostam de conteúdo vídeo. Eu vou dar um exemplo. O recorde de assistência de vídeos em 2019 em Odnoklassniki, 1 bilhão de visualizações por dia. A Odnoklassniki está no primeiro lugar na Rússia pelo conteúdo vídeo, pelos dados do Brent Analytics. E nessa rede social, por dia, se posta cerca de 981 mil vídeos. No YouTube é apenas 89 vídeos, para comparar. Então, essa diferença é enorme. Então, nesse slide, nós podemos ver o crescimento mensal de assinantes, de seguidores, nas redes sociais, no exemplo do TikTok e Instagram. Nós vemos o crescimento muito grande no Instagram, mas aqui o detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção: a quantidade de seguidores é importante, mas a quantidade de seguidores não significa que está crescendo a sua lealdade em relação ao seu brand, à sua marca. Então, tem que prestar atenção a isso também. E lealdade à marca pode ser ganhada, pode ser conquistada por diferentes maneiras. Nós escrevemos muito na nossa revista sobre isso. Então, um dos peritos muito populares na Rússia, Ekaterina Dereva, que é a nossa autora constante, ela acha que lealdade hoje é extremamente importante, também como a reputação boa, e também até pode ser mais importante do que a quantidade de seguidores na conta. E a simpatia dos clientes, como pode ser conquistada através das redes sociais? Tem 5 pontos de sucesso. A lealdade é mais importante que quantidade de assinantes. A estratégia nas redes sociais deve ser inteligente, como ela diz, que o que quer dizer com isso? Hoje, não, falta só fazer, não é suficiente só postar fotos bonitas e contar com a promoção paga. Tem que ter uma estratégia clara e precisa de promoção nas redes sociais, baseada em orientação ao cliente e envolvimento do seu público-alvo. O terceiro fator de sucesso nas redes sociais é conteúdo deve ser de altíssima qualidade, deve ser bem trabalhado para estimular a lealdade nas redes sociais dos seus clientes atuais e futuros clientes também. Quarto fator de sucesso: comunicação com o público-alvo deve ser constante e deve ser pessoal. Ou seja, cada usuário deve pensar que você se dirige a ele. E quinto fator, interação com os seguidores, que é extremamente importante. Também deve ser muito preciso e muito constante, muito estável. Bom, é tudo que eu queria dizer brevemente. Muito obrigada por atenção. Se tiver algumas perguntas, eu estou pronta para responder, e depois a Yulia, no final da sessão, eu também vou responder as perguntas que a Yulia me mandou. Thank you, Natália. Спасибо большое. Muito obrigada. O nosso próximo speaker é o Oleg Shvedok, dos mais antigos, não, acho que o mais antigo distribuidor de calçados brasileiros na Rússia. Muitos de vocês, sem dúvida, conhecem. Ele vai nos contar, vai falar sobre o tema mais ardente, eu diria. Já recebemos várias perguntas e dúvidas sobre isso. Etiquetagem obrigatória
dos calçados importados, uma regra que entrou em vigor no ano passado. Ele vai compartilhar a sua experiência. Олег, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Boa tarde, prezados amigos. Tenho muito prazer de ver a todos. Eu vi a lista de participantes, vi muitos nomes conhecidos, então cumprimento a todos. Muito obrigado por convidar. E eu sempre tenho muito prazer de ver a todos vocês e me comunicar com todos vocês. Eu acho que vai ser útil para todos nós. Eu acho que esse tema é bastante chato, é marcação, né? Mas eu gostaria de contar alguma coisa engraçada para vocês, mas eu vou ter que contar sobre a marcação. E eu tenho um plano aqui, e se eu entendo bem, eu tenho que dar uma noção geral para os participantes como acontece esse processo de marcação e etiquetagem aqui na Rússia. Então, eu dividi essa marcação, esse processo, esse tema em várias etapas, em 6 etapas, para ser mais preciso. A primeira etapa, etapa preparatória, ou seja, para qualquer negócio precisa de etapa preparatória. Você não pode pegar e começar a fazer etiquetagem, marcação. Você precisa, primeiramente, receber assinatura digital, é um pendrive que oferecida pelos centros acreditados, licenciados, que é como se fosse o nosso passaporte, nossa assinatura, só que em forma digital no espaço de internet. Esse pendrive é pago e tem que ser trocado todo ano, ou seja, cada ano você precisa revalidar e muitas vezes as pessoas esquecem de fazer isso, só depois lembram disso quando já não funciona. Isso é muito importante. Depois tem que se cadastrar no operador de circulação de documentação eletrônica. É um serviço que tem na Rússia, que se desenvolve aqui na Rússia, tem vários operadores, eu acho que até demais. É uma empresa que, através da internet, dá a oportunidade de trocar documentos, quaisquer documentos, com seu contragente, e esses documentos têm valor jurídico, não precisa mandar originais documentos por correio, você pode assinar um contrato através dessa documentação eletrônica e, depois disso, precisa de se registrar, de se cadastrar. Aqui os nossos colegas brasileiros com certeza conhecem essa organização. Aqui se chama GS One Rus. É uma organização que transmite as informações, armazena informações sobre as mercadorias, é internacional, em cada país tem seu departamento ou divisão, também para ser membro é pago anualmente, para participantes do mercado é 3.000 rublos, na Rússia, é cerca de $40, $45 por ano. Então, depois tem que se cadastrar no sistema que se chama marca honesta, é o operador de circulação desses códigos que nós colamos no calçado. Graças a Deus é grátis esse cadastro, esse órgão, mas para emitir cada código QR, Data Matrix código, tem que pagar também em rublos 60 kopecks, é um sexto do rublo. E depois de ser cadastrado em todas essas organizações, você já fez essa assinatura digital, você tem que determinar o esquema de trabalho, porque pode ser de 2 tipos. Você pode trabalhar diretamente, por exemplo, nessa marca honesta, todas as entradas da mercadoria você pode realizar lá, ou então você pode trabalhar através de um software de terceiro. Eu não estou trabalhando diretamente, eu tenho outros programas que me ajudam a resolver todas essas tarefas. Depois de fazer tudo isso, nós precisamos, por exemplo, eu sou importador, eu mandei o pedido para a fábrica, por exemplo, normalmente isso acontece em outubro, e até o ano novo nós temos que mandar para a fábrica as etiquetas para que agora devem conter
essas marcas de controle e identificação. Marca de controle e identificação, como se fosse código de barra. E o que tem que fazer para obter essas marcas? Não tinha que ter feito de outra maneira. E tudo não é tão difícil, mas não é tão fácil. Primeiramente, nessa organização, GS1 tem que receber o código para cada país, para cada país é diferente, então na minha conta, na conta pessoal dessa organização, eu tenho que preencher a tabela bastante grande de Excel, de 18 colunas, eu só vou nomear algumas dessas colunas, para que tenham a noção o que eu tenho que colocar: referência do produtor, nome do produto, por exemplo, calçado feminino, marca, país de produção, tipo de calçado, material do cabedal, material do forro, material de sola, cor, tamanho, e também o número de um código de 10 números de atividade econômica. Antigamente eram 3 ou 4 números, agora é decimal esse código. Então, toda essa tabela é enorme, é muito grande para importador, é muito complicado fazer tudo isso, então tem que preencher uma vez manualmente essa tabela. Depois esse arquivo está sendo carregado no sistema, o sistema processa esse sistema e vem um outro arquivo com o status, se está ok, está tudo registrado, nós temos esse código JETIN. Se não, ele explica por que não. Por exemplo, essa referência já foi registrada. Nós já tentamos usar o JETIN brasileiro. Praticamente todas as fábricas já têm isso. Existe essa possibilidade também, mas o problema é que durante o registro desses JETINs, os servidores da nossa organização GS1 se direcionam aos servidores brasileiros e lá não passa, às vezes a comunicação falha, então um arquivo, por exemplo, um arquivo eu tinha que ter mandado 10 vezes, uma parte passou, outra parte não passou. Então, no final das contas, eu decidi que é mais fácil fazer o JETIN russo e também não é questão de dinheiro. Aqui na organização tem 10.000 JETINs, por exemplo, quando acabam, tem que solicitar mais, e isso demora bastante tempo também para analisar e estudar a solicitação. Então, a primeira etapa é de receber esse JETIN. Depois de ter JETIN, nós podemos pedir Data Matrix código. Nessa organização, a marca honesta. Primeiro tem que depositar dinheiro na conta pessoal e tem que ter esse dinheiro lá. Primeiro nós pagamos e depois já registramos tudo isso. Se você trabalha diretamente nessa conta pessoal, marca honesta, tem instrução, não dá para entender nada dessa instrução. Eu tentei entender durante 2 anos, depois eu desisti e baixei outro programa que é mais claro, mais preciso, que dá para entender pelo menos alguma coisa. Mas também tudo é preenchimento de vários arquivos ou documentos. E, então, nesse programa, eu só tenho 3 colunas para preencher. Primeiro, eu informo o nome do produto, JETIN, e a quantidade. Por exemplo, de uma referência, eu tenho 200 a 300 pares. Esse arquivo está sendo carregado no sistema, depois de alguns segundos, nós recebemos já o arquivo de resposta com Data Matrix códigos. Eles interagem, esses programas interagem entre eles e depois, nesse sinal honesto, Chestney Snack, aparecem esses Data Matrix código com o status pedido. E quando eu estou baixando esse documento, o status muda para recebido. Então, esse sistema de marcação me deu meus Data Matrix códigos e ela vê que eu baixei, ou seja, eu já recebi esses documentos. E é importante porque existem algumas restrições. Se durante 60 anos eu não baixei, se eu não peguei esses códigos, eles ficam inválidos. Eu não sei por que
acontece isso, mas tem que ser baixados imediatamente. Então, esses data matrix códigos podem ser baixados em 2 formatos. Existe o formato CSV, arquivo, que depois pode ser importado para uma tabela de Excel ou algum outro programa, ou os programistas devem saber melhor, ou você pode baixar já a etiqueta típica em formato de PDF. E depois já pode ser mandado para a impressora diretamente ou então reenviar para a fábrica. Mas o problema é que eu fiquei muito surpreso que muitos de vocês perguntam sobre etiquetas. Na verdade, é um assunto muito sério. E, para mim, eu não entendo bem até agora, quando você entra em uma loja e vê uma etiqueta que está colada na mercadoria, e eu entendo que essa etiqueta não corresponde às exigências da nossa legislação. E essa etiqueta que nos emite essa marca honesta também não corresponde. Eu já me dirigi várias vezes e perguntei, eles falaram que não sabem de nada, porque o que eles deram, pronto. Na Rússia existe um GOST, um padrão estatal para etiquetas, que está escrito tudo, tem todas as informações, que informação é obrigatória e que informação é opcional. Por exemplo, eu vou falar rapidamente, obrigatoriamente, tem que ter na etiqueta nome do produto, por exemplo, calçado masculino, diário, fechado, de inverno, nome do país fabricante ou vendedor, ou então pessoa encarregada do vendedor. Por exemplo, neste caso, na minha etiqueta tem o nome da fábrica que produz e podia ser o nome da minha companhia, que é importador. Depois tem que colocar endereço jurídico ou dessa fábrica ou do importador, e depois tem que colocar o tamanho, material, a marca única de circulação do produto, é um pictograma, e obrigações de garantia. Por exemplo, na minha etiqueta está escrito que o prazo de garantia é tanto o número de lote do produto e, obrigatoriamente, a data de fabricação do produto. Pelo que eu me lembro, teve alguns casos quando de Rospotrebnadzor, para uma loja, vem a revisão, se não corresponde a GOST, vão multar. Por exemplo, a data de fabricação dificilmente se encontra nessas etiquetas, digamos assim. E depois de receber esses dados de GTINs e Data Matrix códigos, já podemos começar a produzir essa etiqueta. Na nossa companhia, para produzir etiqueta, usamos o software onde nós carregamos o arquivo com informações sobre cada par. Tem construtor de etiqueta nesse programa, com a ajuda do qual nós podemos fabricar qualquer etiqueta, alterar, acrescentar uma foto, tirar o código de barra, ou seja, qualquer informação. Esse programa é muito útil e muito cômodo, e qualquer informação pode ser colocado lá e construído da maneira que você desejar. E depois, nessa etiqueta construída, nós carregamos os dados nos campos que podem ser alteráveis, por exemplo, o tamanho, a cor, a referência. E os campos, que o nome da fábrica, a descrição da mercadoria, prazo de garantia, permanecem os mesmos, permanecem constantes e não são alteráveis. Então, nós criamos etiquetas separadamente para a caixa grande e uma etiqueta individual para a caixa do sapato, do calçado. Nosso programa permite imprimir essas etiquetas ou então carregar para um arquivo do formato necessário. Então, nós baixamos o arquivo PDF e mandamos para a fábrica. A fábrica imprime tudo isso, não precisa de fazer mais nada com isso, só imprimir, cortar e colar. E aqui tem um momento importante, e muito importante, para que as etiquetas não se confundam. Às vezes isso acontece, mesmo agora, quando tem esse Data Matrix código, que o olho humano nem sempre reconhece, dá para ver que existe, mas não sei se corresponde a essa mercadoria ou não. E, em geral, durante a verificação, se for descoberto
que o código não corresponde à mercadoria, vai ter multa. Eu não sei se tem algumas sanções, mas existe um programa para smartphone, para comprador final. Se você escaneia essa marca, tem a descrição e está escrito: se você encontrou um erro em correspondência de cor, de tamanho, informe que nós vamos castigar este vendedor. Então, tem que ter muito cuidado, muita atenção. Então, para não confundir as etiquetas, nós, na nossa companhia, duplicamos a informação em etiqueta em russo e inglês. Por exemplo, nós usamos a cor em russo, inglês ou português. Por exemplo, preto, black, e a pessoa que cola essas etiquetas, ele consegue ler, mesmo sem saber russo, ele pode ler a cor. E eu acho que isso é muito cômodo e nós sugerimos isso para os nossos parceiros. Não, pode ser que vale a pena estudar russo, né? Tem que pensar, né? Pode ser que vale a pena. Então, esse método que eu acabei de escrever tem um defeito quando pedimos várias caixas de uma referência e de uma cor. Por exemplo, existe isso, lógico, nos lotes de venda, e nós fabricamos 50 etiquetas de pares de tamanho 50, e nós colamos tudo isso na fábrica e as caixas grandes estão sendo fechadas. Sem abrir a caixa, é impossível saber que exatamente etiqueta está colada nesse par. Por exemplo, agora, quando a mercadoria passou a limpeza alfandegária e veio para nosso armazém, às vezes nós temos que romper essa embalagem de fábrica e escanear esses códigos. Só nesse momento nós entendemos o que realmente nós estamos embarcando, nós estamos enviando. E depois temos que fechar a caixa de novo. Isso é tempo, né? É tempo, porque precisa de fita para colar. Então, para isso precisa de equipamentos especiais e software especial. Nós ainda não conseguimos fazer isso, porque eu não acho que os nossos colegas do Brasil vão entrar nesses detalhes, nessas necessidades nossas, porque cada país tem suas exigências têm suas regras. Eu não sei se é possível fazer alguma coisa, mas pode ser que com o tempo vai acontecer alguma coisa parecida em todos os países e aí a gente vai poder unificar tudo isso. Mas no exemplo dos meus colegas que trabalham na China, por exemplo, que tem representantes na fábrica, que sempre ficam na fábrica, realizaram isso, implantaram esse sistema, compraram terminais especiais de coleta de dados, impressoras especiais, e eles fazem tudo isso mesmo na fábrica, e eles sabem já o que está em que caixa. E nós ainda não temos esse sistema. A próxima etapa, quando a fábrica já fabricou, já colou, que a mercadoria veio, que está na alfândega. Eu não sei como isso acontece no Brasil, na alfândega, mas aqui existe um documento que se chama Declaração sobre a Mercadoria, onde nós colocamos todas as informações sobre a mercadoria. E é impossível dizer que nós estamos trazendo 10 mil pares. Nós dividimos por códigos, pela altura, por exemplo, pela altura de salto, material. Todas essas mercadorias estão sendo separadas, classificadas, e cada tipo de mercadoria separadamente se coloca nesta declaração. E agora, com esse Data Matrix código, nós precisamos de colocar também esses códigos nas declarações de alfândega. Por exemplo, se antigamente a declaração de alfândega eu tive em 3 folhas ou 2 folhas, esse ano nós recebemos mais de 100 folhas para preencher, porque cada código de barra QR é único. Cada código deve ser colocado lá e gastamos muito tempo, muito papel. É muito incômodo, né? E, pelo que eu saiba, o problema é praticamente resolvido agora. Querem fazer um código agregado para todo lote de mercadoria que pode ser apresentado, código único, e não gastar tanto papel. O que acontece na alfândega? Depois de eu apresentar esses documentos, a alfândega verifica tudo que for necessário
e na parte desses QR códigos, a alfândega pergunta a marca honesta sobre esses códigos, marca honesta verifica se realmente esses códigos pertencem à nossa companhia, se a descrição corresponde, e dá uma resposta à alfandegária. A alfândega, sim, esses códigos foram registrados, lançados, emitidos, recebidos e pertencem a esse importador. Só neste caso, e também outros trabalhos da alfândega, depois eles dão a autorização de saída de mercadoria. E depois disso, a mercadoria vem para o nosso estoque, mas ainda não podemos vendê-la, porque esses códigos estão no sistema com status recebido. E para poder vender, tem que ter status entrou em circulação. Ou seja, nós temos que avisar que a mercadoria foi recebida e está pronta para a venda. É um procedimento separado, à parte, que deve ser feito também lá nessa conta pessoal ou com a ajuda de outros softwares, mas o problema é que você tem que realizar uma série de ações e informar que a mercadoria veio. Depois de processar essa solicitação, a mercadoria tem um status, é em circulação e já você pode mandar para o cliente. E aqui também enfrentamos vários problemas. Por exemplo, no Brasil, eu acho que no Brasil a situação deve ser parecida, quando a alfândega nem sempre deixa sair a mercadoria sem problemas. Por exemplo, aqui, se o custo que está no invoice não corresponde ao que a alfândega pensa que deve ser o custo desse tipo de mercadoria, tem um procedimento especial. Por exemplo, a alfândega deixa sair, mas calcula mais uma taxa de alfândega. Esse dinheiro nós pagamos para uma conta especial e nos dão mais 60 dias para juntar uma série de documentos para confirmar esse preço. Depois a alfândega vai analisar esses documentos. Se concordar com esse preço, vai emitir o status lançado. E se for necessário, e se achar necessário, vai devolver esse dinheiro para nós. Então, isso acontece agora sempre. E quando nós começamos a lançar a nossa mercadoria à circulação, não foi lançado. E quando tentamos entender o que aconteceu que a marca honesta está verificando como exatamente foi lançada essa mercadoria. Se uma parte corresponde a um invoice e uma foi liberada normalmente, outra foi liberada condicionalmente, então, essas mercadorias estão sendo processadas depois, tem que se separar em 2 arquivos separados e dizer que essa mercadoria foi lançada condicionalmente e outra realmente. Eu não sei para que eles inventaram isso, é muito difícil, não está escrito em nenhum lugar. Nós descobrimos isso num lugar mesmo, mas é bom saber que podem surgir esses problemas e nós temos que ajudar um ao outro em algumas situações difíceis. Então, depois de receber o direito de ter essa mercadoria, nós entregamos esses data matrix códigos. Já estão no sistema do importador e depois de embarcar, esses códigos reescrevem para o comprador. E depois, não importa quantas vezes a mercadoria está sendo revendida, vai dar para ver quem comprou de quem, o que comprou e quando comprou. Por exemplo, comprador, eu faço um documento e com a ajuda de escaneador e de software, estou enchendo com data matrix códigos e depois esse documento, através de circulação digital, eu mando para o contragente, ele recebe, pode verificar esses códigos, comparar esses códigos da maneira especial, e se está tudo bem, ele assina o documento e neste momento o nosso serviço passa todos os dados para a marca honesta. E depois de processamento correto, todos esses marcas de controle passam para o comprador. Então, depois ele se torna proprietário dessa mercadoria. E depois da venda, no futuro, depois, durante a venda,
o caixa da loja vai passar esse código, enviando esses dados para fiscal, e eles vão ver que essa mercadoria pertence a essa loja específica. Durante a venda em varejo, esse código sai da circulação. Depois de realizar esse procedimento, depois de escanear com esse programa de smartphone, vai dar para ver que essa mercadoria saiu da circulação e não pode ser mais vendida. E neste ponto, o ciclo de vida desse Matrix código acaba. Em palavras, parece que funciona bem, mas existem vários detalhes e nem todos os participantes do mercado estão prontos para trabalhar com esse sistema, com esses programas, com esses softwares. E, com certeza, na vida acontecem vários casos, várias situações. E também a questão de tempo. Por exemplo, se eu estou embarcando para Vladivostok ou para Chitá de Moscou, que temos 7, 6 horas de diferença de fuso horário, por exemplo, eu mandei, eles assinaram em Moscou, são 7 horas antes, e os dados estão sendo processados durante 24 horas, então é uma confusão total. Eu vou dizer honestamente que o sistema foi planejado e foi projetado para facilitar, provavelmente, para facilitar esse processo, mas eu estou a favor dessa marcação, mas eu não ouvi nenhum comentário positivo sobre esse sistema. Está funcionando da maneira muito difícil aqui e nós somos vendedores comuns. Eu tenho que vender, mas em vez disso eu tenho que fazer programação, ou tenho que estudar novas profissões, digamos assim. Então, aqui eu gostaria de terminar o meu discurso. Se tiver algumas perguntas, por favor, eu sempre estou aberto para responder. Há também um detalhe muito importante que eu esqueci de mencionar para os nossos colegas do Brasil. Então, nessa marca honesta, as informações estão todas duplicadas em inglês. Então, você pode tentar entender, pode entrar e tem as instruções lá, tem alguns vídeos, guias, inclusive em inglês, para entender como funciona isso. Muito obrigada, Oleg. Tema super complexo, super importante. O nosso próximo speaker é Yulia Shkolna, da Base Group, que vai compartilhar com a gente como foi esse processo de agendamento de reuniões entre as empresas brasileiras e compradores russos para a rodada que vai começar na próxima semana. Yulia, please. Hello to everyone. I'm trying to share my screen, but I can see it. Юля, видно мой экран, нет? Да, видно. Виден видно? рабочий стол вашего компьютера. Вот, теперь видна презентация. Отлично. Так, презентацию сейчас с первой страницы. Угу. Так, как теперь? Все отлично видно. So, first of all, I would like to tell you that I'm happy to work again with Apex Calçadas, with Apex Brazil, with Brazil and Brazilian brands. It's a big pleasure for us, and I hope that our services will be useful for Brazilian brands, and the event will be successful for the participants. I would like to tell a little bit about our services, what we have done for this event already. And as you know, our object at this event was to bring new business opportunities for 33 Brazilian shoe brands in Eurasian market. And I would like to briefly describe how the matchmaking was organized and the main conclusions that we received during the appointments. So here you can see that the key goal of the matchmaking is to bring together Brazilian shoe brands and Russian leads.
So here we can see the main workflow units that we like developed during the scheduling the meetings. It's you can see that we developed landing page, digital catalog, Instagram account, advertisement campaigns. Since this event is online, so we paid special attention to the digital tools, online tools, and I would describe a little bit each stage just to show. So we started with analysis of Brazilian brands, their experience, presence in Russia, and their goals and expectations from this event. So we have done it by the means of intake forms, interviews, collecting the information, and so on. So based on all this information, we did develop a landing page, especially for this event. So you can see here its name, brazilonlineb2b.com, where we posted information about Brazilian footwear industry, describing the figures, reflecting the main figures of this industry. We also posted profiles for each brand participate in the event, registration forms that give opportunity to register at this website. And I would like to tell that up to the today, the landing page attracted 1,700 unique visitors already. So we also developed digital catalog with detailed profile for each brand, with contact details, with links to websites, Instagram, catalogs of these brands, so the users can reach all the information from this catalog. So another tool we developed Instagram account, Brazil Footwear. And you can see here we posted paid advertisement campaigns, posts, stories to attract more attention to this event, to the landing page. And we can tell that this tool, Instagram, brought about 20% of traffic source to the landing page. So I also would like to note that now Instagram is very helpful even in getting contacts of Russian purchasing teams. We could send messages to official Instagram accounts of companies asking to share the contacts with us, and we got the contacts much more easy than if we call to these companies. So we also pay special attention to advertising with special support of Abi Calçadas as well. So what were our advertising campaigns? We developed online advertisement at search engines like Yandex, also advertisement and special magazines as Shoes Report and Profession magazines, and as I said, Instagram promotion campaigns. Here briefly about each one. So here you can see that we placed display banner at the main Yandex search page and banners in the search results at Yandex. So in cooperation with Shoes Report, we placed banners, news invitation, newsletter, and interview with Riza Scheffel from Abi Calçadas as well. And my special thanks to Natalia. She supported us a lot with posting different kind of posts at her social medias, promoting the event, promoting different brands participating. So thank you a lot for this help. We also posted some advertisement at Profession, like banners as well, newsletter. Here you can see the newsletter, news invitation.
So with all the importance of the listed tools, the main and most important part of the work was direct contact with companies from Russia and these countries. So I mean that like calls, mails, different kind of communications, direct communication. So in this way, we contacted more than 550 companies in such markets like Russia, Belarus, Ukraine, Armenia, Georgia, Kyrgyzia, also Kazakhstan, in different distribution channels. I mean, importers, you can see they're listed here, like distributors, retail chains, department stores, concept stores, distributor of special footwear, because we had we have participant which specialize in special footwear, of brand chains. I would like to tell that representative of all these channels, of all these segments, impress the interest to attend the meetings. And but since we are still in the like process of scheduling the meetings, and the meetings will not officially begin until next week, we cannot provide any numbers of matchmaking results right now, but we definitely will do it after the meetings over. So now I would like to share the information on the callbacks that we received while contacting local companies. And let me start with the reason why companies were not ready to negotiate with Brazilian brands. Here you can see the most like common reasons for refusal or doubts that we received collected from the companies. Yeah, most of the reasons are, let's say, external. So that is no reason that this reason have no relationships with Brazilian brands particularly, or Brazilian footwear market. So the most common reason that we met is unstable economic situation, the change in currency exchange rate. So like we got such kind of feedback from Detski Mir, from Megatop, then Unichel, so that at the moment they're not ready to invest any like funds to new suppliers. Another also like typical reason was the pandemic. So it also affects, since for companies now, it's difficult to develop new supply chains. That means that new suppliers will require establishing supply chain, yes, like quality control, shipments control. And in the terms of pandemic, it is difficult, and the companies prefer like have their current suppliers where this process already established. So also there was like part of the companies that currently purchase only from Russian warehouses, not only Russian produced products, but already customs cleared and certified products like Kupivip, the big Russian companies, I think the biggest one, Obuv России, and Lamoda, for example. So another reason was that the companies need to touch shoes. They would like to have possibility to attend offline events, like we got such feedback from Henderson, El Tempo, Easy Step, SV Center. They are ready to come to offline events. They ask us to invite them, but for them, it is essential to see and touch the shoes. So, and also we met like such kind of feedback that companies are not ready to cooperate with Brazilian brands because of season differences, lack of fall-winter collections, or logistic problems that they probably met in previous cooperation, or they just think that it is like this, like Just Couture, Retail Group, Soho, or Intertop Kazakhstan. They like tell us this reason to explain why they are not ready to attend this year in the event. I also would like to share the key findings
that we found based on the contacting with local leads. It's important to tell that we met opposite opinions about just let me opposite opinions. So, for example, while the purchasing teams in offices, even in big companies, for example, Thomas Moons, yes, they told us that Brazilian range of footwear is easily covered by the Chinese and Turkish suppliers, yes. But we met opposite opinions while contacting the owners of shops, for example, which contact with customers, with consumers, yes. And for these shops, it is very important to have quality shoes from Brazil, and they failed to find it in Russia. Yes, since as they explain, lack of distributors. They used to work before with some distributors that now already closed, and they failed to find new suppliers, but their customers, their consumers and users highly appreciate the Brazilian footwear, and because they understand that here we can see the awareness of Brazilian footwear is it's high quality, extreme durability, and comfort wearing. Yes, and they ask to bring these Brazilian brands. So the shops owners, they were disappointed with sales of Chinese, Russian, Turkish shoes, and they're ready to find supplier of Brazilian brands. Even ask us let us buy from producers, but we understand that it is very difficult or impossible because of volumes, you know. But they are ready to buy right now samples or something for fall winter season. And especially we met the strong interest among shops in regions, in Samara, so in Volgograd, in Vladivostok, and we hope that it will bring new opportunities for Brazilian brands, or probably for distributors that currently involved in sales of Brazilian shoes. So generally, based on the current results of matchmaking, we saw a great importance of such promotion projects, at least to destroy the myths about Brazilian shoes. Yeah, we met such myths that only summer collections presented, or only synthetic materials, or only summer shoes. Yes, only flip-flops available, and we explained to people a lot about Brazilian footwear industry, that it is very well developed, that it has had great support and great producers. So, and we hope that this event will bring new opportunities for Brazilian shoe brands and will be successful for all of us. So thank you a lot for attention, and if there are any questions, I will be ready to answer later. Thank you, Yulia. Thank you. Muito obrigada, Yulia. Estamos pouco em cima da hora, né? Mas eu tenho algumas perguntas, acho que muito interessantes e importantes. Então, vamos usar mais 10 minutinhos vamos pedir aos nossos palestrantes para responderem. Então, uma das perguntas que eu achei muito interessante é de um dos nossos participantes. Como é que mudaram as preferências dos compradores russos em resultado da crise de 2020? Eu acho que vou pedir o Oleg responder essa pergunta, já que ele trabalha com vários compradores, vários clientes na Rússia toda. Então, Oleg, você poderia nos, por favor, falar sobre isso? Да, давайте попробуем. Sim, eu vou tentar responder. Então, eu, pelo menos, acho que as preferências dos compradores mudaram porque começaram a comprar mais, ou seja, volume de compras em agosto do ano passado, volume de vendas, volume de pedidos cresceu. E, pelo que eu entendo, isso tem a ver com o fato que uma parte dos jogadores saíram do mercado
né? E agora nós estamos observando um grande problema com logística em geral. Pelo que eu saiba, a logística com a China virou muito mais cara. E eu gostaria de dizer o seguinte, que, pela minha sensação, os tempos estão difíceis que nós estamos vivendo agora, e diferentes clientes têm diferentes situações, mas, em geral, agora os compradores, ou compradores de atacado, estão tentando dar mais atenção em escolha de produto, ou seja, eles escolhem os modelos comerciais, como eu chamo. Se antigamente eles podiam comprar alguma coisa que eles mesmos gostam, ou viram uma ideia interessante, mas não sabiam como vai se vender. Agora eles estão tentando comprar o que se vende bem. Por exemplo, são alguns modelos antigos ou marcas antigas que se recomendaram bem em uma certa loja, e eu acho que pouco a pouco as pessoas estão virando de cara para os materiais artificiais. Se é bonito, se esse calçado é bonito, em moda e de boa qualidade, então sim. E eu gostaria de dizer mais duas palavras sobre o calçado brasileiro em geral. Pelo que eu entendo, o calçado brasileiro é autêntico, como qualquer outro calçado. Por exemplo, o italiano, nós imaginamos o que é calçado italiano, o que é calçado alemão. O brasileiro também tem a sua cara. Isso é a vantagem e a desvantagem ao mesmo tempo, porque, como eu acho, os nossos compradores russos, nós gostamos mais de uma coisa italiana, uma coisa mais fina, um estilo bonito, na moda. O calçado brasileiro, no meu ponto de vista, a principal parte parece um pouco da maneira diferente, é mais brutal, digamos assim. Se usa couro natural, correias mais grossas, colorantes naturais, não é tão colorido e é muito específico, muito autêntico. Eu trabalho desde 97 com calçado brasileiro, eu tenho clientes que quando vêm a alguma feira nem perguntam os preços, eles já sabem os preços e escolhem exatamente os modelos, alguns modelos que eles dão preferência. E falar que qualquer companhia brasileira vai vir para o mercado russo e vai ter sucesso, porque o mercado é grande, é incorreto, porque não sei se você vai achar uma resposta no coração do comprador para o seu produto. Se achar, ótimo, mas nem todos os compradores russos gostam do calçado brasileiro. Às vezes, tem pessoas que não gostam desse estilo. E aqui é muito importante dizer que sobre marketing, que nós falamos, sobre criação de imagem, a lealdade do comprador, isso é muito importante. É mais ou menos isso. Muito obrigada, Alec. Agora, várias pessoas já mencionaram, eu quero direcionar a minha próxima pergunta para a Natália, sobre a demanda dos calçados em couro natural versus materiais sintéticos. Acho que vai ser muito importante para as empresas brasileiras entenderem se existe uma tendência da mudança, qual é a preferência do consumidor russo hoje em dia. Bom, eu estava ouvindo o que o Oleg acabou de dizer, ele parcialmente já tocou neste assunto, o que se trata do modo tradicional. Tradicionalmente, os russos gostam de materiais naturais, inclusive de couro, mas artificial, antes da pandemia, escolheram mais raramente. A razão é clima e conservadoria do consumidor russo, é mais conservador, mas as últimas tendências de ecologia, de uso de produtos ecológicos, de tecnologia de reciclagem, ou seja, de uso de materiais da reciclagem, segunda utilização, faz as gerações mais jovens comprarem o calçado já desses materiais, digamos, de materiais sintéticos artificiais, ou seja, trata-se não apenas de o calçado de borracha, por exemplo, que
se produz. Existem companhias na Rússia, empresas na Rússia que se especializam nesse tipo de calçado. Aqui se trata de couro ecológico, de têxtil ou alguns materiais reciclados. Mas, por enquanto, ainda predomina o calçado de couro nas preferências dos russos. E o que se trata quanto a calçado de borracha, está passando alguma renascença agora em várias coleções, brands de luxo na Rússia. Por exemplo, flip-flop, chinelo de dedo, etc. Esse tipo de calçado também as russas começam a comprar mais ativamente. Mas, mesmo assim, ainda tem a utilização mais regular para o descanso no mar ou fora de casa. Nas cidades grandes, na Rússia, não se usa esse tipo de calçado. O Oleg vai concordar comigo nesse sentido. Muito. E a última pergunta que eu vou fazer hoje vai ser direcionada ao meu colega Almir sobre calçados de segurança. Acho que é uma pergunta muito interessante. Qual é a situação nesse setor específico e se está mudando nos últimos anos? Almir, por favor, qual é a sua opinião? Obrigado, Yulia. Não é difícil responder essa pergunta, porque nós fizemos 2 projetos compradores na Feira FIMEC. Nesses 2 últimos projetos, nós levamos os 2 maiores fabricantes de calçados profissionais para o Brasil. Então, são grandes empresas, a Vostok Service e Tecnoavia, os maiores, os líderes do mercado. E eles nos passaram algumas fontes onde eu pude pesquisar informação. É um mercado grandioso. A Rússia tem um mercado de 510 milhões de dólares, 28 milhões de pares, praticamente. 70% de todo esse calçado ele é de couro, né? Esse é um couro que é também importado do Brasil, às vezes através da Alemanha, a gente soube disso. Diferentemente dos outros setores de calçados, esse é um setor onde a indústria russa é altamente competitiva e ela está ganhando espaço no mercado, né? Para vocês terem uma ideia, desde 2014, a taxa do calçado importado ela passou de 40% para 20%, ou seja, a fatia, o nicho de mercado para o produto importado ele está diminuindo, mas 20% de 510 milhões de dólares são 100 milhões de dólares, então ainda existe um mercado importante. O motivo pelo qual a indústria russa está ganhando competitividade primeiro, a desvalorização do rublo russo, né, que tornou a produção do produto nacional mais competitiva, ela já era convincente em termos de qualidade. O fortalecimento do combate ao contrabando na Rússia, né, que afetou favoravelmente a produção russa. O governo russo também ele apoia os fabricantes russos de calçados especiais, né, tem regras e leis. Vocês imaginam que todos os soldados da Rússia eles usam calçados, né? Esses calçados são estratégicos, né? Ou seja, para você fazer calçados para as Forças Armadas, você tem que ter padrões e controle, e além disso tem as compras públicas, né? Ou seja, você tem que disputar essas grandes licitações e você tem que ter todos aqueles documentos de origem, todos os certificados de segurança. Então, toda essa regulamentação, essas restrições, eles abriram um nicho, digamos assim, para o desenvolvimento da indústria russa. Eles estão ocupando o espaço nesse momento vamos dizer assim, de pandemia, de crise. O mercado diminuiu um pouco, ou seja, a taxa de crescimento da indústria russa diminuiu um pouco, e eles passaram a diversificar, eles passaram a oferecer calçados até no e-commerce da Rússia, calçados tipo para atividades outdoor, de turismo, esses calçados para turismo aventura, né, que parece uma botinha. Então, é uma indústria que está crescendo, está se fortalecendo, o espaço para o produto importado ele está encolhendo, mas ele ainda existe. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada, Almir.
Ok, infelizmente o nosso tempo acabou, vamos ter que encerrar. Gostaria de agradecer mais uma vez todos os nossos speakers, Natália, Alec, Yulia, Ruiza, Almir, e com certeza toda a nossa audiência que prestigiou o nosso evento com a sua presença. É uma prática de fazermos uma pesquisa de opinião depois dos nossos eventos, para que possamos sempre melhorar. Então, no final do nosso webinar, eu vou compartilhar uma tela com o código QR, que vocês vão poder acessar e responder algumas perguntinhas. Por último, gostaria de dizer que esse webinar foi gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Apex, e vamos disponibilizar também todas as apresentações que os nossos speakers usaram no nosso webinar. Muito obrigada a todos. Eu desejo muito sucesso a todas as empresas que vão participar nas rodadas na semana que vem. E até o próximo webinar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tudo de bom. Vou compartilhar o código do QR. Não Ciao, esqueçam. ciao.